Aí eu ouvi quando a Ana Catiane leu em Juízes, eu falei, quer ver que ela vai pregar minha palavra? Eita Deus! Ela fez isso outras vezes já. Aí eu ia ter que chamar a pessoa do presbítero Luciano para falar com ela. Mas aí ela pulou. Foi só um susto. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 6, verso 1 até o 10, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, junto com os amalequitas e também algumas tribos do Oriente, e contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Eita glória! Deus! Ah, Jesus! Quando a gente faz a leitura de Juízes capítulo 6, automaticamente na nossa cabeça quem? Gideão. Ele vai falar sobre Gideão, eu vou pregar sobre Gideão. Só que a palavra de hoje, eu vou só citar Gideão no final, e vai só aparecer no finalzinho da mensagem. Quando vocês ouvirem falar de Gideão, sabe que a mensagem vai estar acabando. Mas a pregação hoje não é exatamente sobre Gideão. Mas para você entender aqui, a gente vai ter que descer e mergulhar na história. Então eu peço que você fique aí com seu ouvido aberto e a sua mente bem atenta para poder entender o que Deus tem para nós. Deus vai nos contar uma história, e depois dessa história ele tem pelo menos 2 revelações tremendas para o meu e para o teu coração. Quem acredita em revelação da parte do Senhor? Deus atento aí, come a história primeiro para entender, e aí depois Deus vai te revelar o profundo, o oculto e o escondido. Amém? Vamos lá. O livro de Juízes, como até a Ana Catiane já deu uma introdução aqui, ele retrata um momento, uma fase da vida do povo de Israel, em que esse povo já estabelecido ali na terra de Canaã, que era a terra prometida, eles ali, uma vez que saíram do deserto, passaram de ser uma tribo nômade, já haviam deixado de ser escravos, e agora eles eram donos, proprietários da sua própria terra, eles começam ali a se acomodar. Então o livro de Juízes inteiro é uma alternância de momentos em que Israel está espiritualmente bem, próspero, rico, com tudo dando certo, e aí depois disso o povo começa a se acomodar, começa a dar ouvido a outros deuses, começa a se envolver em uniões erradas, se casam com pessoas com quem não deveriam se casar, deixam a adoração a Deus, começam a adorar outros deuses, e isso provoca uma queda espiritual. E aí eles vão caindo, e aí quando o povo está em queda, o que Deus faz? Deus levanta um adversário, alguns dos povos vizinhos,
e esse povo, usando ali os seus guerreiros, os seus soldados, os seus líderes, oprime o povo de Israel, e quando o povo se vê oprimido por aquele inimigo, o povo vai e clama ao Senhor. Aí quando o povo clama ao Senhor, Deus levanta um libertador, que geralmente recebia a alcunha ou título de juiz, e esse juiz era o representante de Deus, que julgava aquela causa a favor de Israel. Geralmente era um combatente, um soldado, um líder guerreiro, e ele ia lá, livrava Israel das mãos do inimigo, Israel ficava livre. Aí começava de novo o mesmo ciclo, o povo se acomodava, começava a sair da presença do Senhor, vinha outro inimigo, oprimia. E isso acontece ao longo do livro de Juízes inteiro. O povo com alguns momentos de alta, alguns momentos de apogeu espiritual e muitos momentos de queda e servidão. E a gente vai ver nos relatos do livro de Juízes, que o primeiro dos juízes foi Otiniel, aí depois de Otiniel, se eu não me engano, vem Eude, depois de Eude vem Sangar, depois de Sangar é Débora e Baraque, e depois nós temos o juiz Gideão. Durante todos esses períodos, e os períodos posteriores também a Gideão, quando o povo está no seu momento de declínio espiritual e um inimigo se levanta, aquele povo serve a esse inimigo, fica oprimido por esse inimigo por períodos longos. Então geralmente era 8 anos, 18 anos, cerca de 25, 30 anos, então eram períodos muito longos. E o período mais curto de opressão que o povo sofreu foi este período aqui na servidão dos midianitas, que foi um período de 7 anos. Tá? Então qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é, Débora foi a juíza, Débora coloca paz em Israel junto com Baraque, o povo tem 40 anos de paz, 40 anos. Só que ao longo desses 40 anos eles vão declinando espiritualmente. E aí quando eles declinam, aparece um inimigo, dessa vez os midianitas. E aqui eu só queria fazer um parênteses para explicar uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente fala de declínio espiritual, e de o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus entregou as mãos dos seus inimigos e tal, isso não acontece de uma hora para outra. Irmãos, eu não sei, eu não me lembro, pelo menos tantos anos que eu tenho de evangelho, de um relato de uma pessoa que está bem, está nos departamentos, está pregando, está fiel, está dizimando, está orando, está jejuando, está bem, e no dia para o outro ele levanta e fala: amanhã eu vou trair minha esposa, amanhã eu vou ir para um motel, amanhã eu vou dar uma fantasia, vou estudar numa escola no carnaval. Não acontece isso. Não é de um dia para o outro que uma pessoa cai. A pessoa não cai porque você está andando na rua, tropeça e cai. Não, a queda, ela é gradual. A pessoa vai caindo. Primeiro ela vai todo culto, depois começa a faltar alguns, depois não tem feriado, ela não vem. Aí ela orava bastante, depois ela vai diminuindo o tempo de oração. Aí depois vai um dia sim, um dia não. Aí depois ela uma vez por semana só. Aí ela lê a Bíblia todo dia, depois ela vai parando de ler. Aí o Facebook é mais interessante, as séries do Netflix são mais interessantes, o Big Brother chama mais a atenção, o futebol é mais agradável, e ela vai se afastando. Aí ela para de falar com os irmãos da igreja, começa a se envolver com outros grupos, começa a se envolver com outras influências, e é tudo gradual. É uma coisa que vai puxando a outra, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. É verdade. E a pessoa vai caindo. Não é de um dia para o outro, irmão. Não é de uma hora para outra. É gradual. Portanto, a gente faz a ceia todo mês. Que a Bíblia fala: examine-se, pois o homem assim. Quando uma pessoa ela começa a aparecer um nódulo de um câncer, um tumor, não é de um dia para o outro. Um dia está bem, outro dia está com um tumor gigante. Não acontece isso. O tumor ele vem e ele vai crescendo. Quando ela faz os exames periódicos, ela consegue identificar isso antes do estrago ser maior. Um casamento não se acaba de um dia para o outro, ele vai acabando aos poucos. E quando você analisa, você identifica que está dando errado, você tem tempo de buscar a presença do Senhor e falar: Senhor, o inimigo está entrando no meu casamento, está entrando na minha saúde, está entrando na minha vida financeira, está entrando na minha vida espiritual, mas se ele entrou, ele vai ter que sair. E a gente tem que fazer esta leitura para não deixar o mal se expandir e ganhar terreno. E aqui o povo não se apercebe e vai declinando espiritualmente. Aí Deus entrega na mão dos midianitas. E os midianitas vêm contra Israel. Só que o que Deus está falando conosco nessa noite tem menos a ver com Israel e tem mais a ver com os midianitas. Porque a gente lê esse texto
e fala de Gideão, porque Gideão fez isso, Gideão com os 300 e ele livrou, mas a gente não entende muitas vezes quem é o nosso inimigo. A gente não entende muitas vezes quem é o nosso adversário. Se você sabia, irmãos, que numa prática esportiva, pega o futebol ou o basquete, qualquer um, no tênis, quando um cara ele quer ser campeão, além de fazer o treinamento dele se preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente, o que ele faz? Ele vai conhecer quem é o seu adversário. Como é que meu adversário joga? Quais são as armas dele? Qual é a força dele? Quem é ele? Como ele age? Como ele faz? Porque eu sabendo as armas do adversário, eu consigo me defender, encontrando os pontos fortes dele, e sabendo quais são os pontos fracos dele, eu consigo contra-atacar. E nós, como cristãos, temos que conhecer quem são os nossos adversários. Nós temos que saber quem são aqueles que se levantam contra nós. Nós estamos num culto de família. Eu tenho certeza que você quer ver a sua família aos pés do Senhor. E se a sua família ainda não está, por que não está? Qual é a estratégia que o inimigo está usando? Qual é a arma que ele está usando? Deus hoje vai nos mostrar. E a gente vai lutar para colocar por terra a artimanha do adversário. Porque toda arma, toda ferramenta forjada, preparada contra o povo de Deus não prosperará. Nós vamos repreender, não tem mais juízo. Coloca por terra para declarar a vitória. Aleluia! Glória a Jesus. E a gente tem que entender quem que são esses inimigos de Israel. Quem são os midianitas? A gente não sabe. E a gente tem que entender isso. A gente tem que voltar lá no Gênesis para esse debate. Lá no Gênesis. Quem já tem um cara na Bíblia, ele não é muito conhecido, não é muito famoso, mas talvez você tenha ouvido falar dele. O nome dele é Abraão. Quem já ouviu falar dele? Não é muito conhecido, não. Pouco. Esse Abraão, a gente sabe que ele casou com uma mulher chamada Sara. E aí, na verdade, ele era Abraão e ela era Sarai. Depois nós mudamos os nomes, Abraão e Sara. E aí, ele passa muito tempo esperando para ter um filho. E aí, na sua velhice, Deus dá para ele um filho. Antes dele ter esse filho, que é o filho da promessa, Isaac, ele se antecipa ao agir de Deus e tem um outro filho com a escrava Agar chamado Ismael. Então ele tem o filho Ismael primeiro, depois ele tem o filho da promessa, Isaac. Só que a vida dele continua. Quando Isaac nasce, a vida de Abraão não acaba. E a Sara um dia morre. Ela morre primeiro que Abraão. Aí Abraão, o tiozão, rico, crente, importante, aparece uma outra mulher para casar com ele. O nome dessa mulher, Quetura, que significa perfumada, ou alguém que exala bons aromas. E aí Abraão ficou interessado pela Quetura, e ele se casa com ela. E com essa Quetura, ele teve 6 filhos. Então demorou para ter o primeiro, mas depois que teve, irmão, aí foi. Aí teve 6 filhos. Os nomes dos meninos são bem confusos, não é bem estranho. Mas tem um que se destaca, o nome dele era Midian. E esse Midian se torna o mais importante desses filhos de Abraão, com Quetura. E ele lidera os demais irmãos, ainda que não fosse o mais velho, ele se torna o líder. E aí, quando Abraão está no final da vida, o que ele faz? Ele já tinha despedido Ismael, seu primeiro filho, para ir embora no deserto com Agar. Ismael vai embora. Ismael já está ali casado, já tem seus filhos, já está formando a tribo dos ismaelitas no deserto. Está lá. Isaac está morando com ele. E ele fala: Isaac é o meu primogênito, é o meu herdeiro. E ele dá para Isaac a herança, toda a terra. E de Isaac vai vir depois Jacó e Esaú. E de Jacó vem o povo de Israel, que é o povo da promessa, e é o povo que a gente está falando aqui. Então Isaac, o filho da promessa, os herdeiros da promessa de Abraão. E os outros 6 filhos? Para os outros 6, Abraão dá um presente para cada um, uma dádiva, dá um carro zero para cada um lá, um iPhone 10, fala para ele: ó, beijo, tchau, vaza. E vai para longe, para que vocês não oprimam Isaac, que ele é o centro da promessa, ele é o herdeiro. Então esses outros 6 filhos, dos quais Midian é o principal, eles recebem ali uma pequena herança, um pequeno presente e vão embora. Só que dentro deles fica uma palavrinha: ressentimento, meu Deus, mágoa, fala, Jesus, ira, eita, inveja, meu Deus, dor
não? Por que Isaac recebeu tudo e a gente não? Por que Isaac ficou com toda a herança e a gente só ganhou esse presentinho michuruca aqui e mandaram a gente embora? E aqueles homens se casam, têm filhos e essa rixa vai sendo passada na frente. E aí, para quem é menos atento à Bíblia, vai parecer que os midianitas só apareceram aqui agora, mas dentre a saída deles, lá no início de Gênesis até aqui, a gente encontra os midianitas em vários episódios da história. Quer ver um episódio importante? Quando José, já foi mencionado José aqui, ele é colocado dentro de uma cisterna e ele é vendido, ele é comprado ali por uma caravana de ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael. O primeiro filho de Abraão foi mandado embora para o deserto, uma caravana de ismaelitas, junto com os midianitas. Então são ismaelitas e midianitas, ou seja, os dois filhos rejeitados, os dois filhos excluídos, se juntaram para poder comprar José e venderam José para onde? Para o Egito. Quando você vai lá em Números, você vê que os ismaelitas e novamente os midianitas estão juntos. E aí nesse momento em Números, eles se aliam, Números 22, para falar a memória, a um outro povo, que era o povo de Moab, os moabitas. E quando eles se aliam aos moabitas, eles estão ali, fortificados, e aí Israel vem saindo do Egito, marchando pelo deserto, e chega próximo às terras deles. Quando eles chegam ali na divisa, o povo dos moabitas, junto com os midianitas, vem Israel e fala assim: esse povo é muito forte. E o Deus deles vem dando vitória para eles durante todo o tempo. A gente precisa parar isso. Só que eles não são parados só com a força, eles têm que ser parados espiritualmente. Aí o que eles fazem? Eles vão atrás de um profeta. Qual o nome desse profeta? Balaão. Chamam Balaão e falam: Balaão, vem aqui, se a gente dá um dinheiro aí, te dá uma Coca-Cola, uma coxinha, 10 reais, você profetiza com o povo de Deus? Aí Balaão fala: profetizo. Aí Balaão sobe no alto do monte e vai profetizar. Como ele vai falar, Deus fala: Balaão, segura. Que você não vai falar o que te mandaram, você vai falar o que eu mandar. Aí Balaão fala: então o que você manda, Deus? Manda dizer assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele promete algo, ele cumpre. E ele prometeu que o povo dele é vencedor, e que contra esse povo não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale macumbaria, não vale feitiçaria, não vale palavra de desânimo, não vale palavra de derrota, porque esse povo foi chamado para vencer e não para ser derrotado. Mas na hora que profetiza a favor do povo de Deus. E Balaão queria até profetizar contrário, até queria falar contra, mas não pôde, porque Deus não permitiu. Que Deus. Aleluia. Aí o plano dos moabitas e dos midianitas foi frustrado. Mas pensa que a história acabou aí? Isso foi em Números 22, 23, 24, 25. Em Números 31, 6 capítulos da frente, Deus chama Moisés. Fala: Moisés, levanta 1000 homens de cada tribo de Israel e marcha contra os midianitas e vingue-se deles pelo mal que eles tentaram fazer contra o povo de Deus. Moisés levanta o povo, vão para a guerra contra os midianitas e mata a maior parte dos homens midianitas. Pensa que isso acabou com a guerra? Pelo contrário. A raiva, o ranço, a ira dos midianitas ficou cada vez. Meu Deus. E eles foram guardando isso. Perceba, irmãos, que quando os midianitas chegam aqui em Juízes e afligem o povo de Israel, não foi algo ocasional, não foi um acidente de percurso, não foi uma situação acidental. A gente está aqui, vocês vão se levantar. Não foi isso. Era algo, era uma raiva, era uma mágoa, era um ódio que vinha sendo acumulado ao longo de gerações. O que está acontecendo aqui não é um povo que está roubando outro povo para ganhar dinheiro. O que está acontecendo aqui não é alguém que olhou e falou: fui com a tua cara e estou me levantando contra você. Não é. Há um componente espiritual aqui. Há uma guerra espiritual sendo travada. Lá atrás a coisa começou errada.
erros de famílias, lá atrás houve maldições, lá atrás houve guerras mal sucedidas, houve situações mal resolvidas, e isso foi sendo carregado, foi sendo arrastado, e aí chegamos aqui em Juízes capítulo 6. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Quando os midianitas aqui afligem Israel, o texto é claro. Olha o que o texto narra que acontece. Os israelitas trabalhavam, plantavam, criavam seus animais, tudo. Nos momentos da colheita, quando seria o momento da colheita, os midianitas apareciam. E eles vinham como um enxame de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos. Vinha a população inteira. E eles vinham até com tendas, traziam os seus animais. E eles montavam um acampamento em Israel. E os israelitas faziam o quê? Fugiam. Diz o texto aqui que eles escavaram covas nas rochas, cavernas nas montanhas, para fugir dos midianitas quando os midianitas chegaram. Só que é interessante, eu esqueci de falar isso, mas eu vou colocar agora que ainda dá tempo. Os midianitas, ao longo da sua trajetória toda, sabe o que eles eram? Um povo de comerciantes. Eles não eram guerreiros, eles não eram
oprime o tempo todo. É uma opressão contínua. Você se sente sempre inferiorizado, fica sempre ali, eu não consigo fazer nada, essa pessoa é o tempo todo. Mas tem inimigos que são como os midianitas, são sorrateiros. Meu Deus. E eles somem por um tempo para você pensar, acho que ele me esqueceu. É verdade. Eu acho que ela me esqueceu. Espírito Passou. Santo, é verdade. Sumiu. Fala, Jesus. Só que quando chega a hora da colheita, o midianita manda um oi sumido. Eita Deus. Fala, Jesus. Fala aí, Jesus. Obrigado. Olha. E ainda, irmãos, dói pensar que alguém destrói algo do outro e nem se aproveita de nada. Nem tem benefício nenhum. O prazer é ver a destruição. Meu Deus. Jesus. É ver a queda. Misericórdia. Meu Deus. Quer ver o casamento dele ser destruído, naufragar. Não é porque quer o marido dele, não é porque quer uma mulher. Não quer não. Só quer ver destruído. Porque não pode ver a colheita do povo de Deus. Meu Deus. Deus. Jesus. Protege, Chico. Pessoas amarguradas. Meu Deus. Pessoas frustradas. Pessoas fracassadas. E que querem ver o seu fracasso também. Meu Deus. Esses são os midianitas. É, Jesus. Verdade. A gente tem que conhecer os nossos adversários. A gente tem que entender que essa guerra ela é mais profunda, irmãos. Verdade. Não é só uma questão profissional. Não é uma questão de cargo. Não é. Verdade. É muito mais profundo que isso. Meu Deus, revela, Pai. Aleluia. Mas quando aconteceu a invasão dos midianitas, Israel fugiu. No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No sétimo ano, eles falaram assim: chega, É, Jesus, aleluia. Aleluia. cansei de fugir. Cansei de me esconder nas cavernas da vida. Revela aí. Cansei de entrar aqui e ficar escondido como se eu dentro da minha própria casa, dentro da minha própria vida, eu me esconder. Eu estou em casa, quem é invasor é ele, quem é intruso é ele, quem está fora do lugar é ele. Eu estou Aleluia! Deus fiel. Fui eu que trabalhei, eu tenho o direito de ter isso aqui. Não vou abrir mão mais daquilo que é meu. E aí este povo clamou ao Eita, E quando clamaram, os Deus mandou um profeta. E o profeta veio lembrar, falou assim: ó, eu sou Deus que vos livrei do Egito. Eu já livrei vocês de tantos inimigos. Vocês acham que eu vou deixar vocês morrerem, perecerem aqui? É só mais um processo. É só mais uma prova. E assim como as outras provas tiveram final, Aleluia, de Malamás. essa causa não será diferente. Eu tenho Aleluia. vocês de novo. Aleluia. Creio, Pai. Eu vou encerrar agora. Deixa Para mim, só. o final da mensagem. E aqui aparece o Gideão. Foi que ele apareceu? Tem roteiro aqui, irmãos. Meu Tem Deus. roteiro. Ô, Jesus, obrigado. Deus levanta um menino chamado Gideão. Só que é interessante que o Gideão, ele não era o cara mais forte, ele não era o cara mais rico, mas ele era um cara esperto, era um cara inteligente. Gente. O que ele fazia? Quando estava próximo da época da colheita, mas um pouco antes, o fruto ainda estava verde. Então, antes dos midianitas chegarem, ele já ia lá e colhia tudo. Ele colhia o trigo. E quando era a época da colheita do trigo, a época da colheita do trigo era diferente da época da colheita da uva. A uva era colhida em uma época do ano e o trigo era colhido em outra época do ano. Então, quando era a época da colheita do trigo, os midianitas iam aonde? Nas eiras, que era onde o trigo que era colhido era levado para as eiras, para ser malhado e ali separado a palha do grão, e aí eles aproveitavam. Quando era a época da colheita das uvas, os midianitas atacavam onde? Nos lagares, que era onde a uva era levada para ser pisada no lagar. O que o Gideão fazia? Ele colhia o trigo antes da época, para não dar tempo dele chegar, e levava o trigo para o lagar das uvas.
Aí quando os midianitas chegavam, eles iam na eira e não tinha nada. Eita Deus. Porque a colheita já havia sido feita e estava em outro lugar. Eita glória. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: Gideão escondia o que ele tinha de precioso. Ou seja, ele não entregava na mão do inimigo assim não. Ele não dava mole para o inimigo assim não. Gideão vigiava, irmão. Eita glória. Gideão era ligeiro, irmão. Gideão se antecipava ao movimento. E aí, ele estava lá malhando o trigo no lagar. E é muito interessante isso. Porque, e aqui eu encerro com essa última revelação para você. O lagar, como eu falei, é o lugar de pisar as uvas. Cada tipo de cultura, de vegetal, de grão, ou de fruto, de, enfim, qualquer tipo de plantação, ela tem uma forma de ser colhida, tratada, extraído ali o melhor dele para ser mais produtivo, mais eficiente. A uva especificamente, naquela época, quando você fazia a colheita da uva, ela era levada para o lagar. O que era o lagar? O lagar era um tanque bem grande assim, também de beton, de pedra. E aí, as uvas eram jogadas, soltas ali naquele chão do lagar. Limpavam bem, né? Espero. E jogavam as uvas. E aí, no teto do lagar, no alto, ele era verdadeiro tanque aberto, só que eles colocavam uns troncos, como se fossem umas vigas assim. E aí naquele alto ficavam algumas corrediças de couro, com umas alças. Quem já pegou ônibus aqui? Quem já pegou ônibus? Sabe aquelas alças que fica dando para você segurar? Você segura quando o motorista freia. Tempo da prova? É isso. Ai, pastor, o tempo da prova é hoje, ainda pega. Aí, eles iam, seguravam naquelas alças e começavam a pisar. Só que, geralmente, quem fazia o trabalho de pisar as uvas eram mulheres e jovens. Geralmente. Às vezes tinha homem também, às vezes tinha. Mas geralmente eram as mulheres mais jovens. Por quê? Porque a uva, quando ela é pisada, ela tem que ser pisada com suavidade. Não é? Não é assim. É pisar de leves. Eita Deus. Aleluia. Como diz na quebrada, pisa fofo. Por quê? Porque a uva que eles usavam, que eles botavam, não era aquela uva sem semente que tem hoje. Não tinha. A uva tinha semente. E se você pisasse a uva e fosse muito forte, muito firme, e você estourasse aquele caroço, aquela semente, o caroço da uva libera uma resina que é amarga. E aquele caroço esmagado solta aquela resina amarga e iria amargar o vinho. Então tinha que ser pisado com suavidade, por alguém mais leve, mais delicado, e que fizesse ali a pisadura da uva com tranquilidade. E ela ia sendo pisada, e quando ela era pisada, ela estourava, soltava o seu sumo ou o seu suco, e aquilo escorre com uma espécie de ralo que era recolhido ali em barris, e isso dava origem ao suco de uva, que depois fermentado viraria o vinho. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando a gente fala de ser pisado, nos dá uma impressão sempre de humilhação. Quem gosta de ser pisado? Ninguém. Ser pisado, não foi pisado. Eu estou sendo pisado. Pisado é uma sensação de humilhação. Mas no caso da uva, a melhor maneira de extrair o que a uva tinha para dar era sendo pisada. Eita Deus. Se você fizesse com a uva, por exemplo, que era feito com as azeitonas, como é que era extraído o azeite? Você pegava as azeitonas, levava ela em uma mesa de pedra assim, colocava as azeitonas aqui. Aí eles pegavam umas mós, que eram pedras bem pesadas, e soltavam aquela pedra em cima da azeitona. E ela prensava. Aí naquela primeira prensa, quando ela é esmagada, ela solta o primeiro azeite. Aí é um azeite mais puro, é o primeiro tipo de azeite, primeira qualidade. Aí eles pegavam uma segunda pedra, uma mão até mais pesada que a primeira, e colocavam por cima. Aí esmagava mais, pressionava mais. Aí depois uma terceira, uma quarta, geralmente tinha 5 ou 6 mós, 5 ou 6 pedras. Só que a azeitona,
ela tem o caroço dela normal, que é mais resistente. E o caroço geralmente não se rompia. E se por acaso se rompesse, o máximo que acontecia é ficar o restinho aí do caroço, que ele se peneirava depois, coava depois, tirava, não estragava o sabor, não alterava nada. Então a azeitona não deveria ser pisada, ela tinha que ser pressionada ali com as mãos. A uva não pode ser pressionada com a mão, a uva tem que ser pisada. O trigo tem que ser malhado no lagar. Ou seja, cada tipo de cultura tem uma forma para se extrair dele o melhor. E eu e você somos como uma uva ou como uma azeitona nas mãos de Deus. E Deus sabe como Ele faz, a estratégia que Ele usa para extrair o melhor de mim e o melhor de você. Com alguns Ele vai pisar, com outros Ele vai pressionar, com outros vai ser malhado, mas como Ele quiser, Ele está no controle, Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está olhando, porque Ele sabe a maneira como Ele cuida de você, como Ele trata você, para extrair o melhor que você tem. Ô, glória! Obrigado. Por isso que alguns passam por uma enfermidade, o outro a porta se fecha, o outro é traído por um amigo, o outro é colocado de canto, esquecido. Deus sabe como Ele trata a uva, a azeitona, o trigo que Ele tem na sua vida. Só que nenhum deles Deus joga fora. Nenhum deles Ele entrega nas mãos do inimigo. Nenhum deles se perde. Deus aproveita e extrai o melhor de cada um de nós. Não compare o seu processo com o do irmão. Às vezes aos olhos de Deus você é uma uva e ele é uma azeitona. São processos diferentes. Com alguns o processo é mais longo, mas é mais light. Com outros o processo é mais rápido, mas é mais intenso. Lembra que eu falei no início da mensagem? Durante a opressão, se eu não me engano, dos cananeus, se eu não estou equivocado, Israel passou 8 anos, 18 anos, tempos muito maiores. Aqui com os midianitas foi só 7. Só que aqueles 7 foi o momento em que eles mais empobreceram, foi o momento mais difícil. Por quê? Deus falou assim: aqui o processo vai ser forte, mas vai ser Glória! Os outros foi longo e mais moderado, mais equilibrado. Não compare o seu processo com o processo que está no seu. Só saiba que o Deus que nos tirou do Egito, Ele tem um plano preparado. E Ele está cuidando de nós. Não vai deixar os midianitas continuarem vencendo as batalhas. Eles podem ter vencido até ontem. A partir de hoje é vitória. Aleluia! Glória.